Olá, tá começando o 188º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Firmou Consultoria. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunz e a Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos? Olá, pessoal. Feliz 2026. Agora sim. Agora vai. Está com as baterias devidamente carregadas para 2026? Ah, sim. Eu não vou fazer aquela piada idiota do preciso das férias depois das férias, mas aproveitei o carnaval pra dar uma passeada, eu e a Larissa, a gente voltou na quarta exaustos, aí depois no fim de semana aproveitar bem. Aliás, Bia, no fim de semana, tanto no sábado quanto no domingo, aconteceu, né, uma coisa inédita. Eu fiz 100 pontos de qualidade de sono no medidor do Apple Watch. Não, sem print, eu não acredito. Quero Eu um print postei agora lá no Threads, eu vou mesa. deixar aqui na descrição o link. Eu postei assim, de sexta pra sábado, né? Inédito, 100 pontos. Aí de sábado pro domingo deu de novo. Falei, não vou nem postar, deixa pra lá, né? Vão achar que é mentira, mas repetiu a dose. Não, fazer 100 pontos já é um esculacho. Agora, 2 dias seguidos? Não é não? Estavam boas essas férias, hein? Pois é, eu tava exausto mesmo, né? Mas nunca vi isso. Assim, nem acordar de noite, nada. Foi lisinho. Dormi, acordei. Maravilha. E pronto. E você, conseguiu descansar? Tá mais ou menos? É difícil, né? Descansar não, mas as coisas estão mais sob controle agora. Então, vamos ver se 2026 pega leve agora daqui pra frente comigo. Mas tá tudo sob controle, gente. Tá tudo indo bem. E agora tô voltando às aulas, tô me organizando aqui também ainda. Mas a gente tá com o início de ano aqui bem movimentado, muitos follow-ups também nesse início de pós-carnaval, dá pra dizer assim, né? Fizemos uma pausinha, o pessoal também descansou, pulou carnaval, colocou os episódios em dia, então estamos com muitos follow-ups aqui. Estamos sim, vamos começar. E teve, é claro, assim, estamos gravando na terça-feira à noite para publicar na quarta-feira. Então, se alguma coisa no mundo da produtividade acontecer que for muito incrível e a gente não comentar, é por causa disso. Vai ter evento da Apple. É amanhã, né? É quarta? Não, é na quarta que vem, dia 4. Ah, tá. Vai ser anúncio, nada muito inacreditável. Telefone novo, iPad novo, Mac novo, mas nada muito incrível. A gente pode falar sobre isso, se pintar algo que do ponto de vista de produtividade faça sentido. Beleza. Mas tem uma coisa que eu sei que você presta bastante atenção, que você se importa bastante com isso, a gente comenta muito aqui, que é o papo sobre crianças e tecnologia. A gente vai começar a encerrar o episódio falando um pouquinho sobre isso, mas teve o depoimento das Big Techs todas nos Estados Unidos para falar sobre saúde mental e se as plataformas são feitas para viciar as crianças ou não, de quem que é a responsabilidade, de quem que é a culpa, esse tipo de coisa, fica aquela batata quente. E o Zuck sentou lá no banco, não sei, dos réus não, né, mas dos depoentes, existe essa palavra? Não sei. E ele falou que é difícil cumprir o limite de idade no Instagram. A gente vai deixar o link na descrição aqui para a matéria que saiu no Valor, né, falando a respeito disso. E a minha primeira reação é sempre assim, mas se o seu faturamento fosse associado a fazer isso, ficava facinho. Assim como os problemas que vocês resolvem quando convém, né? Mas como é que você leu essa resposta dele? É um pouco de preguiça, para ser bem honesta, né? Porque o que ele falou não deixa de ser verdade. Realmente é mais complicado monitorar, colocar limite de idade. Você tem que fazer muitas alterações, não só na parte técnica, mas também legal e social. Tem muitas coisas aí envolvidas. E eu volto a chamar a atenção para a questão dos pais. São eles que precisam pegar sua família, seus filhos e ter a situação sob controle. Você não pode delegar a vida dos seus filhos, suas crianças, adolescentes para empresas de tecnologia. Então a gente está batendo muito nessa tecla, eu volto a reforçar. A gente está chegando num ponto assim que eu não gosto muito, que é excesso de intervenção, governo entrando na jogada, não curto esse tipo de coisa. Mas a culpa é nossa, nós estamos deixando a água transbordar e passou da hora de falar em educação, né? Infelizmente as consequências estão aí, né? Nós estamos tendo muitos problemas em decorrência desses maus usos, maus hábitos, não só na saúde, na cognição, mas também as bolhas que a gente sempre fala aqui, desinformação, confusão,
pessoas cada vez mais brigando e se digladiando por coisas que a gente devia estar conversando, discutindo para melhorar como sociedade. Então a gente está pagando o pato. Então meu puxão de orelha vai mais nos pais e a família mesmo. Eu tenho, assim, a gente tem visto, eu falei da batata quente, a gente, hoje, terça-feira, né, que estão gravando um dia antes, a Apple anunciou que vai começar a cumprir uma lei que entra em vigor aqui no Brasil, que vai impedir que crianças e adolescentes que estejam com uma conta de criança ou adolescente na App Store Sim. possam baixar aplicativos que estão lá registrados para maior de 18 anos, incluindo aplicativos que têm loot box, que foi um dos vilões aí faz uns anos, né, de coisa de juventude, etc. Joguinho, né, que dá um aspecto ali de jogo, de azar, né? E aí esses apps vão passar a ser automaticamente classificados como 18+, e a Apple vai passar a fazer umas limitações, impedir. Isso é uma das partes, né? E o que a gente tem visto a Apple fala que quando o assunto é rede social, a responsa é do Facebook, e não tá errado, e o Facebook fala, não, a responsa não é nossa, o telefone é da Apple, é Apple que se vire, né? O que também não tá errado. Mas enquanto ficar um empurrando pro outro, né, não vai adiantar nada, né? Tem que ser uma solução conjunta, engulam o orgulho e o ódio que vocês têm uns pelos outros e façam isso pelo que vocês sempre falam que é a prioridade, que são as criancinhas. Então, acho que a solução tem que ser conjunta, e eu vou repetir que se fosse qualquer coisa que fosse relacionada a aumentar o faturamento, eles resolviam rapidinho. Não tem problema que não dê para resolver quando é uma coisa que no próximo trimestre ou no seguinte vai mostrar que aumentou o usuário ativo diário, o usuário ativo mensal, o ARPU, né, que é o faturamento médio por usuário ativo. Mas como não tem nada, nenhuma restrição atrelada a isso, vai empurrando com a barriga até a hora que, né, aí sim for obrigado, eles dão jeito, assim como deram sobre tudo. Quando a Apple implementou no iOS aquela restrição de um aplicativo não poder registrar e ficar rastreando o usuário entre aplicativos, entre sites, etc., o Facebook choramingou, processou, falou, avisou investidores, vai cair o faturamento. Deu 3 meses, estava maior do que era antes. Eles dão um jeito, né? Então, é difícil, né? Má vontade sempre vai ter. Ninguém vai fazer esse tipo de coisa pelo bem do próprio coraçãozinho. Então, a hora que associar isso a ou você faz, ou você está proibido de operar, aí fica um pouco diferente a conversa, né? Senão falar, nós nos importamos muito, a segurança dos usuários é a nossa prioridade. Esse é um problema muito difícil de resolver. E segue igual, né? E outro assunto que está dando muito pano para manga ainda é aquele papo dos celulares no ensino superior. Proibir ou não, né? Teve muita discussão aí na mídia, muitos ouvintes nossos deram feedback e, nossa, gente, se com criança eu já fico falando da responsabilidade dos pais, eu acho que quando a gente está falando em ensino superior, o pessoal ainda tá saindo da adolescência, mas já são maiores de idade. É meio complicado ter que ficar chamando atenção igual escolinha, né? E tem gente que usa bem recursos digitais em sala de aula com PDFs, livros, para consultar coisas, não fica em redes sociais. Então essas pessoas acabarão sendo punidas também por causa da infantilidade de alguns, né? Mas muita gente me retornou aqui, inclusive professores, falando, olha, ser professor, mesmo sendo ensino superior, nós estamos exaustos. E aí eu não tenho o que falar, né? Se a situação tá difícil assim, as universidades e os professores juntos, aí as faculdades têm que conversar, realmente entrar num meio termo, nem que essa proibição então seja temporária, para educar esse pessoal mais novo. Mas eu continuo achando tudo péssimo. Não sei se você mantém a sua opinião, Marcos. Eu acho que aqui também é um problema que não vai ser só de um lado que vai resolver. Né? O que a gente vê, e essa é a parte que eu vejo de Jonathan Haidt, etc., que faz sentido, porque complementa o que os próprios pais, mães responsáveis, professores, professoras, escolas falam, que se for para ser assim, tem que todo mundo comprar essa ideia. Porque se o Guinho e o Zezinho não levam o telefone, mas o Luizinho pode levar? Estragou do mesmo jeito. Então, é uma coisa... E aí sempre o contra-argumento nos Estados Unidos, principalmente, se tiver um tiroteio na escola, que é o que tem todo dia, né? Mas levar para esses extremos sempre é difícil, né? Porque se tiver de verdade, vai fazer o quê? Não tá vendo só minha criancinha, não... É uma tragédia, óbvio que né? Mas ficar com isso como contra-argumento não vai sair do lugar nunca, né?
Que nem o próprio contra-argumento de quando tem um tiroteio, fala sobre arma. Não, é muito cedo pra falar sobre isso. Vamos falar sobre thoughts and prayers. Então, tem que ser uma ação conjunta. Se não for de todos os lados, não vai resolver. Quando fica batata quente, não resolve não, de jeito. Enfim, passados esses dois que pintaram nessa última semana, eu quero trazer aqui o Eliezer Koshil, que mandou pra gente um tweet que aponta pra um repositório, que é lá do GitHub, com uma infinidade de ferramentas, plataformas utilíssimas para Mac em diversos âmbitos. Tem de áudio, tem de vídeo, tem de produção de texto, e assim vai, de produtividade, etc. A gente vai deixar aqui na descrição para quem quiser dar uma espiadinha. Tinha um bando de ferramenta que eu nunca tinha escutado falar, que eu vou dar uma espiadinha, porque pareceu muito interessante. Tem uma delas, eu já comento sobre um experimento que... Eu cumpri na última semana, Bia, uma promessa que eu tinha feito há uns 2 anos, de fazer um aplicativo. Mas a gente já fala sobre isso. Mas antes, tem aqui esse link que eu vou deixar na descrição. É curioso que é um repositório lá do GitHub, que ele fala, né, que é uma lista com uma curadoria de aplicativos incríveis, softwares, ferramentas e coisas brilhantes para macOS, e vale a pena dar uma olhadinha, né? Utilidade de linha de comando, segurança, tem miscelânea, né? Outros, né? Um monte de coisa. Dá para contribuir também, então para quem tiver uma ferramenta bacana, ou quem quiser dar uma espiadinha em ferramentas bacanas, mas vai fazer parte agora esse link do meu kit de sobrevivência básica para primeiros dias de macOS. Quando alguém pedir uma ajuda, eu falo, putz, dá uma olhada aqui. Você vai achar um monte de coisa aqui. Primeiro, você não sabia nem que existia e que agora não vai conseguir viver sem. E em segundo lugar, vai achar coisas que talvez você tinha no Windows e que estava procurando algo parecido para macOS. Pode ajudar bastante. Backup, conseguir dados de volta, se perder dados, de desenvolvimento, utilidade para e-book, olha só, né? Utilidade para e-mail, jogos também. Muito legal esse repositório aqui. Obrigado, Eliezer, por ter mandado. Legal. E eu vou colar com isso uma coisa que o Juliano mandou. Ele mandou 2 ferramentas que também, claro, vão estar aqui na descrição. Uma delas não poderia ter vindo em uma hora melhor, porque eu acabei de ter um papo hoje que vai sair lá no feed do Dia Sobre Controle na semana que vem a respeito de como a web vai passar a ser estruturada, uma parte dela, para que fique mais fácil dos LLMs, de agentes, poderem ler, consumir, interagir e nos beneficiar com isso, agilizando alguns processos, né? E um dos links que o Juliano mandou é Markdown para agentes, e fala justamente isso. A web foi feita para humanos. Os agentes precisam de dados estruturados. Hoje em dia, eles até conseguem lidar com dados não estruturados. Um texto corrido, por exemplo, e não uma tabela do Excel. Mas se estiver estruturado, melhor. E Markdown, a gente já falou várias vezes sobre ele aqui, ele é um jeito muito fácil de, em texto corrido, você formatar um texto. Então, você usa, sei lá, asteriscos antes e depois da palavra para dar bold. Usa o hashtag para mexer o H1, H2, H3, H4, esse tipo de coisa. Para fazer link, você coloca entre colchetes o que é que você quer que seja o link e logo depois, entre parênteses, o link de verdade. Ele entende isso e coloca o link sublinhado bonitinho. Então é um jeito muito fácil, criado pelo John Gruber, inclusive, e pelo Aaron Shorts, mais umas pessoas, para você formatar o texto com texto, né? Ao invés de ficar sendo uma coisa mais gráfica, mais difícil. E para os LLMs, para os agentes, para a web, é muito bom esse tipo de leitura. Eles estão sendo feitos otimizados para isso, né? E esse site, que é o markdown.new, ele ajuda a converter qualquer link para um arquivo, um documento limpinho, bonitinho de Markdown, para depois ele usa até coisas nativas, já estruturas nativas do Cloudflare, coisa de estrutural mesmo da web, para facilitar a sua vida ao armazenar, ir atrás, consumir esses sites com os seus agentes. Aí pode entrar o OpenClaw da vida, esse tipo de coisa. Então é uma ferramenta que pode ajudar muito. E eu recomendo que vocês deem uma espiadinha. Você chegou a ver? Sim, eu dei uma espiadinha. E, aliás, estão surgindo muitas ferramentas de Markdown. Tá difícil escolher uma, viu? Porque todo mundo resolveu criar a sua. E tem gente, inclusive, vibe coding para criar essas ferramentas, viu? Então, aliás, eu vi um hackathon de vibe coding que, se eu não me engano, um dos finalistas foi justamente uma ferramenta de Markdown. Olha. Então, Markdown é o assunto quente do momento, pessoal. Comecem a se acostumar a entender. Não é um assunto muito difícil. Em pouco tempo você pega, mas comece a se acostumar já.
guardar seus documentos e suas coisas, seus textos, montar o seu repositório já nesse formato, porque o futuro vai ser isso aí. Uhum. E colado nisso, um outro link que ele mandou, tô falando muito colado hoje, né? Mas tá. É o summarize.sh, que ele serve para você fazer, ele extrai o conteúdo e faz resumo para ajudar na pipeline, também agente de navegação, tem extensão para Chrome, tem parte de CLI para fazer coisa mais automatizada, de arquivo, URL, PDF, imagem, áudio, vídeo, podcast, YouTube, etc. Então o que ele faz? Ele consegue pegar esses materiais, extrai isso, resume, para depois você dar uma saída também e ajudar, seja lá o que você precisa, para estudar, para consumir conteúdo, para fazer o resumo dos feeds que você segue, depois ter um resumo diário de manhã que você joga no Eleven Labs e aí vira um áudio, sabe? Aí cada um dá a saída que quiser. Mas essas duas ferramentas, essa de Markdown e essa do Resumator, que já tudo voltado já para agentes e LLMs, se você tem uma curiosidadezinha, uma coceirinha que você quiser coçar para otimizar algumas partes do seu trabalho, eu acho que essas duas ferramentas podem ajudar muito, porque elas resolvem o problema que é a internet, os arquivos estão lá, eles existem, elas já mastigam para você do jeito certo para você otimizar o uso com LLM e dar uma saída disso. Então, vale a pena dar uma espiada. Gostei do Resumator. Gold Edition Tabajara. Exatamente. E uma coisa que chamou muito a atenção da Bia nessa semana que eu vi, várias, né? Alguns estudos que unem inteligência artificial e saúde, e eu quero começar por um estudo que aparentemente gerou uma certa polêmica, que é sobre a confiabilidade de LLMs como assistentes médicos para o público geral. E é um estudo randomizado, etc., e saiu na Nature, não é pouca coisa. Sim. E apesar do estudo mostrar que a IA passa de provas de boards médicos com 95% aproximadamente aí de precisão, o problema, e isso é uma oncologista que está indicando, ela fala que quando seres humanos reais, não é um benchmark automatizado em cima de perguntas, está interagindo, humano ali, está falando com a IA, e isso é um teste para fazer triagem, coisa assim, essa precisão que era de tipo 95% cai para mais ou menos 35%. É abismal a diferença. Né? E ela fala, treino é treino, jogo é jogo. Né? Esses benchmarks, eles testam, eles podem estar, eles chamam de overfitados, que é, se, sei lá, você tentar usar o GPT para fazer a prova do Enem de 1997, não sei se tinha Enem, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, ele vai acertar tudo. Por quê? Porque o dado está lá no treinamento, né? Já está no banco de dados dele. Isso. Se você for usar para fazer o Enem desse ano, o desempenho vai acabar caindo. Né? Então, esses benchmarks todos, o que a gente vê acontecer, cada vez mais, tem que sair cada vez benchmarks mais novos e mais desafiadores, porque conforme os modelos são treinados puxando tudo que está na internet, acaba caindo lá a pergunta do benchmark e aí estraga tudo, né? Então essa é uma das diferenças que a gente vê, uma das críticas, a diferença entre o desempenho do modelo quando você testa automatizado com o benchmark, e o benchmark, para quem não sabe, é tipo uma prova que é igual para todos os modelos, esse tem uma base de comparação para saber quem está melhor, quem está pior, em o quê, etc., e o uso real, né? Então, essa foi a crítica dela, mas você me deu uma prévia aqui da sua reação e você falou que você não concorda 100% com essa conclusão, né? Então, tem uma pequena imprecisão aí, tem esse tweet dessa médica, né, que comentou a respeito do estudo, e tem uma imprecisão, vamos dizer assim, aí, né? Essa queda de 98 para menos de 35, né, que ela atribuiu aí à acurácia dos participantes, na verdade, não é uma acurácia geral, mas é uma coisa ligada à identificação das condições relevantes. E daí ela fala ali que ela compara com o Google, né? Ela fala que eles performaram pior do que o grupo controle que só usou o Google. Mas se você for olhar lá no estudo, para essa disposição clínica e de saber o que fazer, né? Sei lá, tipo, chamar ambulância, ir num pronto-socorro. Na verdade, os participantes chegaram a mais ou menos 43%, que é um valor bem próximo do pessoal que usou o Google. Tá. Então, ou seja, a IA ela não piorou a decisão da conduta, mas não melhorou também. Então, basicamente, usar o Google, usar a IA é quase que a mesma coisa. Né? Então, não chega a ser muito importante essa colocação, né? Então, mas muito médico vai ler isso, vai começar
a perguntar sobre essas nuances, né? O que exatamente caiu, né? Foi a identificação das condições e não necessariamente a conduta. Então, a magnitude disso aí realmente é importante, vale a pena a gente trazer aqui, né? Então, não se deve validar essas ferramentas clínicas de IA só com os benchmarks, né? Então, os testes com usuários ainda não dá para substituir, né? E ainda pegando carona nesse assunto, o Globo, eu não coloquei na pauta aqui, mas meio paralelamente a esse assunto, o Globo trouxe uma matéria esse final de semana falando sobre aí, vem os leigos, né? Não vem os profissionais, vem os leigos usando o IA como substitutos de médico, né? Você faz um exame lá, joga os exames lá e pede para ir analisar. Como vocês já podem imaginar, a reportagem fala que os resultados são muito ruins e com muitos erros. Mas tem um baitzão ali também, né, Marcos? Vamos falar a verdade. O erro não é exatamente da LLM, é porque os usuários não sabem fazer as perguntas certas, né? Ao passo que um médico, um cientista, um profissional de saúde vai saber fazer os prompts, vai saber o que perguntar, analisar essa situação e desenvolver uma conversa. Ao passo que o leigo é o leigo, né, gente? Faz aquelas conversas lá que às vezes até o médico precisa traduzir o que ele tá falando, né? Então, é por aí, tá? O que a gente sempre fala, né? Para os profissionais, a IA é uma ferramenta indispensável, vai dar um salto no seu nível profissional, mas os leigos que não desenvolverem habilidades na criação de prompts, de saber fazer perguntas, esses vão acabar se frustrando, como já tá acontecendo, né? Ah, tá tudo errado, tem preciso, não sabe nada, aí posta o print lá dando risada, né? Como a gente vê nas redes sociais o tempo todo, mas aí você vê a pergunta e fala, não, pelo amor de Deus. Então, conclusão desses artigos aqui que nós estamos discutindo seja você médico, profissional, seja você paciente, você tem que aprender a usar, dominar essas ferramentas e entender como que elas raciocinam, como que elas constroem o raciocínio delas. Que antes que o pessoal raciocínio não é o raciocínio, mas todo mundo entendeu, vamos passar por cima disso, senão a gente não sai do lugar, né? Vamos lá. É sempre bom lembrar. Pegar essas picuinhas não adianta não, né? Isso, na verdade, assim, isso eu acho que vai ser um fio condutor desses estudos todos que a gente vai comentar hoje, que, especialmente quando a notícia é feita para chamar a atenção, para ser o bait, passa a impressão de que a coisa está assim e vai ficar assim para sempre, né? É ruim e não vai melhorar. Logo, isso desprova tudo que falaram que era bom que veio antes. Aí cada um entorta isso, torce isso para, ou às vezes, confirmar o próprio viés, aquilo que a gente já sabe, né? E especialmente quando o assunto envolve saúde, chama muito mais a atenção, porque de um lado você pode ter o otimismo de dizer, olha, isso aqui, conforme for melhorando, vai poder ajudar as pessoas. De outro, dá pra contar essa mesma história e falar assim, olha só, esse bando de empresa irresponsável lançando LLM, que o pessoal tá perguntando as coisas pra IA, tá acertando só um terço das perguntas, já matar alguém. Tá, mas nem tudo vai ser 0 e 1 nessa vida, especialmente quando o assunto é esse. Mas o estudo, os dados estão lá, né? Como cada um vai entortar os dados, cabe a cada um fazer isso, né? Mas esse não foi o único estudo que chamou a atenção. Teve um outro estudo, esse também saiu na Nature, que falou sobre um sistema de agentes de IA que consegue ultrapassar o desempenho, a acurácia, a precisão de pessoas de saúde na hora de fazer o diagnóstico de doenças raras. E doenças raras é uma coisa que eu lembro quando eu trabalhei para uma agência de publicidade que só tinha farmacêuticas como cliente, toda a farmacêutica tinha alguns remédios e sempre eram campanhas voltadas para profissionais de saúde para se atentar a sinais, sintomas sugestivos de doenças raras, porque a história é sempre a mesma, né? Você tem vários sintomas, muitos deles geralmente estão associados a doenças que são mais frequentes, nem passa pela cabeça do profissional de saúde na hora de fazer o diagnóstico que pode ser uma doença rara, afinal, ela é rara, né? Então, isso era sempre martelado ali na cabeça, né, nas campanhas, etc., para se atentar para essas doenças raras, porque podia ser isso, elas são de diagnóstico difícil, pelo mesmo motivo, leva anos para ser uma coisa que, em retrospecto, fica fácil de dizer, a pessoa tinha doença tal. Mas, né, na hora de tentar mesmo fazer o diagnóstico, não vai. Só que isso para IA
tanto faz. Porque mesmo que tenha um material no corpo de treinamento que seja muito maior para gripe do que para uma doença rara, na hora que você coloca um sistema para analisar todos os sinais, todos os sintomas, todos os dados, meio que nivela para IA, tanto a chance de ser uma gripe ou uma doença rara é meio que a mesma. Então, na hora que vai cruzar os dados semânticos, a probabilidade, etc, etc, chega mais perto ali da doença rara. Esse, muito por cima, é esse o mecanismo que faz com que esses agentes pareçam, pelo menos de acordo com esse estudo, ser mais próximos aí de chegar no diagnóstico de doença rara com um pouco mais de facilidade, muito mais de facilidade do que profissionais de saúde. Foi um estudo que levou em consideração 9 bancos de dados de centros clínicos na Ásia, América do Norte, na Europa, considerou quase 3 mil doenças em 14 especialidades diferentes, e esse modelo, que é o Deep Rare, chegou a 57%, vou arredondar, né? 57% numa tarefa específica versus 24% quando você falou para humanos. Então, é bastante significativo, tá? A gente vai deixar o link na descrição aqui, mas tem algo sobre isso específico que você queira, que tenha te chamado a atenção? Eu não conhecia esse Deep Rare, achei muito legal. A gente tem muitos médicos que nos ouvem aqui, então por isso que eu tô trazendo essa novidade. E o médico, quando é estudante, ainda tá lá no internato, depois faz a residência, ele pega bastante experiência em atendimentos os mais triviais, às vezes não, coisas não tão comuns, mas se tratando de doença rara, às vezes ele vai pegar lá na vida profissional dele uma vez na vida e olhe lá, e vai ter dificuldade para diagnosticar, justamente porque ele não está habituado com aquilo, né? Então, o Deep Rare não é um chat, não é um LLM de conversa, né? Para fazer perguntas médicas, ele é um sistema multiagente que é especializado em doenças raras, evidentemente, né? Tem 3 camadas, né? O host central dele é baseado no DeepSeek, tá? E ele tem usa fontes externas de base de dados, desde PubMed até bancos de dados genéticos, entre outros, né? Então, essa diferença na arquitetura aí é bem importante, é isso que torna ele uma ferramenta profissional. E os números aí do estudo são bem expressivos, tá? O recall médio dele aí foi 57%, mais ou menos, contra 33% do segundo colocado, que foi o Claude, né, o Sonnet 3.7. Então, essa diferença aí é bem importante. E na comparação com os médicos especialistas, né, que têm mais de 10 anos de experiência, o Deep Rare também superou os humanos no recall. Deu 64 contra 54, tá? Teve o modo multimodal ali também, teve uma diferença importante, né? Chegou a 69%. Então, achei bem legal, bem interessante. E fica a dica aí, quem quiser conhecer. Não sei se você tem que ser ligado a alguma associação médica para acessar. Tô passando a bola pro pessoal, os clínicos aqui que nos ouvem, e contem pra gente o que vocês acharam dessa ferramenta. Tem que ver se ela já está amplamente disponível para o público geral. Eu não consegui acessar aqui ainda, não sei se está à disposição fora dos Estados Unidos, mas fica a dica, gente. Agentes super especializados, agentes profissionais, também eu acho que é uma tendência aí para as IAs agora e vai surgir para outras áreas. A gente fala muito de programação aqui o tempo todo, né? Mas o pessoal trabalhando com código, né? IA já mudou a vida dos desenvolvedores, agora está mudando a vida dos médicos também. Exatamente. Tem uma. E pra gente seguir com essa trinca de estudos aqui, esse não é na verdade né? Específico ligado à saúde, mas a gente vai falar de um modo geral também sobre essas evoluções dos modelos e o que isso pode significar tanto para a descoberta ou de medicamentos ou para quem trabalha com qualquer coisa que envolva precisar de novas descobertas, chegar mais rápido em novas descobertas. Eu vou falar sobre isso. Mas antes, eu vou agradecer a Firmoo Consultoria, que está mais uma vez patrocinando a área de trabalho e quer falar com você que tem uma empresa, você que é MEI e que já devia estar com tudo em ordem por conta da mudança da reforma tributária. Você pode acabar perdendo contratos, porque muda a parte da relação tanto com parceiros, quanto com fornecedores, quanto com contratos também. E a Firmoo já está ajudando quem escuta aqui o podcast a deixar a empresa do jeito lisinho, para não ter nenhuma surpresa, para não perder nenhum cliente, não deixar de poder aproveitar nenhum contrato e coisa assim. E tá mudando bastante coisa, mudou muita coisa. Então, você não devia ter deixado para agora, mas se você deixou, você pode falar com eles. E a Firmoo tá fazendo o seguinte: o primeiro contato é sem compromisso,
para ela entender a necessidade da sua empresa, entender a situação da sua empresa, entender como exatamente que você os ajustes. E aí, se você for trabalhar com a Firmoo para fazer o ajuste dessa parte burocrática da sua empresa, ela está fazendo um preço que é específico para quem é MEI, para essa realidade. Então, não tem desculpa, dá para fazer com eles. Para fazer com eles, faz o seguinte: vai no Facebook, vai no Instagram, procura por @Firmoo Consultoria, que ela está pronta para ajudar todo mundo que escuta aqui o Área de Trabalho, assim como ajuda a gente aqui na Gigahertz todos os dias. Então, mais uma vez, @Firmoo Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmoo pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Muito obrigado ao pessoal da Firmoo Consultoria por ajudar a vida tributária e empresarial dos nossos ouvintes. Feliz 2026 para vocês. Obrigado, e vamos lá. Existe uma das principais críticas, desde sempre, aos modelos de linguagem, é que eles não são capazes de, para irritar todo mundo, pensar alguma coisa sozinhos. Porque tudo que eles fazem pegou todos os dados do mundo, mastiga, indexa isso para ficar matematicamente mais fácil de combinar isso tudo. Se você perguntar alguma coisa, ele vê lá no corpo de treinamento dele e vai cuspindo o que ele viu. Esse é, entre aspas, o problema. Ele cospe o que ele viu. Ele não consegue ajudar, ele sozinho não consegue ter ideias originais, porque a arquitetura dele não é feita para isso. Né? E já faz uns meses, desde a metade do ano passado, começou a ter uma conversa sobre como os LLMs, né, eles vão melhorando a capacidade de fazer o que eles fazem, conforme você coloca mais dados, mais GPU. Quanto mais você virar o saleiro da NVIDIA e de OpenAI, etc., melhor fica o modelo para fazer o que ele faz. Isso não resolve, não é nenhuma falha, o que ele não tem na arquitetura, que é de obter um jeito mais de observar como é que o mundo é, como é que ele funciona, para a partir daí poder fazer extrapolações e até chegar na tal da inteligência artificial geral, que é você ensinar o modelo a fazer uma coisa e ele conseguir generalizar para fazer outras coisas que ele não foi treinado para fazer. Né? Isso já faz um tempo que as pessoas que estudam os LLMs falam, cara, os LLMs nunca vão chegar na AGI, mesmo que ninguém sabe nem o que significa AGI, né? Na prática, assim. Porque a arquitetura deles não foi feita para isso. E algumas pessoas, por exemplo, o Yann LeCun, que era o cientista-chefe da Meta, ele saiu para começar a fazer uma startup que é voltada para uma coisa que são os modelos de mundo. Ele tem os modelos GEPA, VGEPA, que a estrutura deles, o jeito que eles são arquitetados, não segue esse modelo que os LLMs seguem. Ele segue um outro jeito que bem basicamente, imagina que você treina um modelo com milhões de fotos, só que cada foto está faltando uns pedacinhos. Ele aprende o que devia estar ali, a representação do que devia estar ali. Né? Então, muito simplificado é isso. Né? Esse, de acordo com o LeCun e outras pessoas, tem mais chance de conseguir ser uma arquitetura que generalize mais isso aí. Por que todo esse preâmbulo? Porque saiu uma entrevista com o professor Judea Pearl, que é um pioneiro aí que inventou uma coisa chamada raciocínio, o reasoning, né? Causal dentro da inteligência artificial, e ele fala assim, que escalar essas IAs não vai ajudar o mundo a resolver o problema de por que até agora as IAs não descobriram uma terapia completamente nova, um medicamento completamente novo, que ele fala que ela não foi feita para isso. Ela foi feita para recombinar o que já existe e te ajudar a inteligência natural do humano a chegar mais rápido onde você chegaria se você não estivesse usando. Né? O atalho, é mais ou menos esse, né? E é uma entrevista que a gente vai deixar aqui na descrição, eles falando não sobre isso, mas também é muito mais comprida, mas eu acho que o jeito que ele colocou foi um das que a gente viu, que eu vi pelo menos, que foi mais eloquente para dizer quais são as limitações e por que isso não invalida todo o benefício que todo mundo tira dessas IAs, mas que não dá para tentar fazer ela jogando assim. Ela não vai voar se ela só tem roda, né? E ela não vai rodar se ela só tem asa. Não tem jeito, né? São coisas diferentes, né? Exatamente. E bom, esse link vai estar aqui na descrição. E agora eu quero trazer uma coisa que eu achei muito bonitinha, Bia. Você mandou para mim o link de alguém que colocou direto num navegador usando o Cloud Code, o Pebble OS. Lembra do Pebble OS? Poxa! A gente já falou dele algumas vezes aqui. E olha, foi até o pessoal, o criador ali do Pebble e tal, ele mesmo que foi lá no Twitter, né? Falou, olha aqui, pessoal, o Pebble OS foi portado para navegador usando o Cloud Code, né? Ele colocou lá no site dele, no blog, achei isso
Muito legal. Então agora tá aí, gente. Quem quiser usar no navegador, para todo mundo, quem quiser conhecer, tá liberadão. Achei isso muito legal. E é mais um exemplo, né? Do Vibe Code e a galera aí que tá criando coisas. Tem médicos criando soluções também. Coisas bem legais. Coisas simples que são legais, mas até quem tem pouca experiência de programação, mas tem projetos mais complexos, tá conseguindo tirar do papel sonhos antigos, vamos dizer assim. Sempre quis fazer uma solução assim, para isso, para aquilo, mas eu não tinha tempo, não tinha disposição, e agora eu posso aproveitar e tirar o meu plano do papel sem precisar de uma equipe muito grande e brincar com um projetinho antigo, né? Então, quem não está vibe codeando ainda, aproveite, né? Não perca seu tempo. Eu vou deixar esse projeto específico na descrição para ajudar. Eu acho que o principal desafio de tudo que a gente vê a respeito dessas conversas todas é o problema de tangibilizar. Se eu falar o que é possível e como tudo é possível, é como se nada fosse possível, tanto faz, né? É tão amplo que é difícil de conceber. Então, uma coisa que eu tenho tentado fazer muito nas entrevistas que eu faço, né, sobre controle, quando a gente fala, é dar exemplo prático, específico, tangibilizar, porque isso fala, putz, eu não preciso fazer um Pebble OS rodando no navegador, porém, eu tenho um projetinho, não sei o que, e aí ajuda a começar, né, as pessoas sacarem o que rola. Portfólio, gente, tem que ter o seu GitHub lá e é a criatividade que conta na hora de você ser contratado ou fazer parte de uma equipe, né? Ainda que seu código não seja tão bom, não seja perfeito, a criatividade conta muito, né? Exato. E o Marcos Aguiar, por exemplo, mandou pra gente. Experiência minha de Vibe Code com o Gemini, ou Gemini, vou falar Gemini. Aí ele fala, dei as instruções, o Gemini Pro entendeu e entregou o código HTML. Depois eu falei para ele ajudar a implementar. Primeiro eu colei isso no bloco de notas do Mac, salvei como HTML e fiz uma pasta do projeto. Fui lá no Google Workspace para fazer a implementação e deu erro. Voltei para IA, que me entregou o código numa outra linguagem, aí deu certo. Aí gerou o endereço. Voltei para a IA, que eu peguei para colar numa linha específica do código HTML, aquele endereço que foi gerado, né? Feito isso, o Gemini me deu passos para testar esse web app. Primeiro, ir nesse site da foto que ele mandou, eu colar o código, clicar Run, aí pronto. Deu para ver meu app pronto, bonitinho, rodando, funcional. Aí o passo seguinte foi hospedar. Fui num site que o Gemini mandou eu ir, arrastei a pasta com o projeto e como último passo eu mandei o link do meu web app por e-mail e abri no telefone. Aí em seguida eu adicionei na minha área de trabalho e pronto, né? Acabou virando esse web app adicionado lá. Aí ele fala, voltei hoje e fiz a parte que faltou, que era criar o ícone do meu app. Gerei o código, adicionei a imagem na pasta e pronto, refiz os passos de publicação e estava lá o web app que ele criou como um atalho, um aplicativo instalado na home do telefone dele. Tudo isso feito, implementado e hospedado com a ajuda do Gemini. Super legal, né? Muito bom. Eu já fiz isso também com o Gemini, já fiz isso com o Claude, mesmo código, a mesma ideia, o mesmo prompt. Cada um criou seu código, aí eu peguei e joguei pro outro e falei, ó, Claude, esse aqui é o código do Gemini. Aí eu falo, esse aqui é o código do Claude. Critique, comente. É bem engraçado, é uma experiência bem divertida e os dois erraram coisas lá, viu? Caramba. Mas depois deu certo. O Claude é mais inteligente, ele sacou rápido os erros, assim. Não, o Claude Code é muito bom, gente. Mas o Gemini também tá bem legal para usar e ele já tem a vantagem de ter o Google Workspace junto, então você já cria o endereço, já publica ali se for o caso, né? Fazer um aplicativo web ali rapidinho. Já fiz alguns também, fluxogramas de tomada de decisão, de diagnóstico, e funciona super legal. Parabéns, Marcos. Vamos vibe codar mais. E de um Marcos para outro, eu também fiz um experimento que deu certo desde a última vez que a gente gravou, Bia. Lembra há muito tempo, eu falei que até o fim do ano eu vou fazer um app, vou lançar, que eu tava estudando programação. Aí eu concluí que não era pra mim, de novo, não sei. Assim, desenvolver não é uma atividade prazerosa, eu não quero ficar sofrendo. Não rolou, né? E eu sei que, me ouvindo falar isso, eu me sinto ridículo. Porque eu me sinto, sabe o quê? Aquelas pessoas que eu cresci vendo e falam assim, nossa, eu odeio inglês. Eu falo, cara, como que você odeia um idioma, né? Porque teve uma dificuldade na hora de aprender e não rolou e criou um bloqueio. Pra mim, desenvolvimento é isso. Né? Mas saiu recentemente para macOS o Codex da OpenAI. Eu vi o Elzo Brito testando lá e ele elogiou bastante, viu?
Pois é, porque o que a gente tinha visto muito aparecer por aí de ferramenta de programação são os IDEs, as ferramentas mesmo, de você escrever o código que tem um assistente embutido. A evolução disso foi basicamente você instalar um programa no seu computador que usa o terminal, como é que eu, não sei se é MS-DOS, não é mais MS-DOS, né, no Windows, como é que chama? O prompt de comando, sei lá que diabo. É, comando, é. Isso, né, no Mac é o terminal. E por lá também é toda uma sintaxe que é meio desafiadora, né? Também não é tão fácil assim de chegar quanto é, por exemplo, usar o GPT. Eu escrevo, ele responde, né? Esse codex é isso. Ele é, basicamente, a interface do ChatGPT, mas ele tem um modelo específico, o GPT 5.3 Codex, ou Codex, que é feito para programar. E aí eu fiz do jeito mais ignorante de não ter o conhecimento possível, que é... Eu criei uma pasta, eu tinha uma ideia, eu já falo desse app, mas eu tinha uma ideia de um app, eu criei uma pasta vazia no meu Mac, com o nome desse app, e falei pro Codex, escuta, cria essa pasta aqui, preciso que você faça isso, o app vai morar aqui dentro, tem que ser um appzinho fechado bonitinho, eu não sei mexer no Xcode, você vai ter que fazer o bagulho inteiro, tá? Não é que ele fez, Bia? Ah, é? Mas e aí, mas fez bem, rodou, como é que é? Fez, rodou, o aplicativo ele fez em meia hora, e eu tô desde a última nossa gravação, faz 2 semanas, mexendo, bota um botão aqui, putz, não ficou bom, troca, coloca isso aqui. E o aplicativo, ele serve pra quê? Para as minhas matérias no 95 Mac, eu sigo trocentos sites pelo feed RSS. Então sai a notícia é distribuída pelo Real Simple Syndication e bate aqui pra mim no Feedly, né? Tem site que não tem RSS. E são sites que eu gostaria de ficar de olho e eu checo com frequência pra ver se aconteceu alguma coisa. Se aconteceu alguma coisa, vira matéria. Mas se eu puder ser alertado sobre quando essas coisas mudam, vai facilitar bastante a minha vida. Então eu falei, Codex, eu vou te dar um link. Você vai acessar esse link e daqui a 5 minutos você vai acessar de novo. Se tiver mudado alguma coisa na página, me alerta. Se não tiver mudado, descarta isso que você pegou e aí daqui a 5 minutos de novo você checa. Se tiver mudado, me alerta e aí repete, né? Aí ele fez. Falei, beleza. Agora não vai ser um link. Agora vai ser uma lista de links. Aí ele implementou. Falei, legal. Agora, ao invés de me dizer o que mudou, você vai me mostrar o que mudou. O snapshot antigo, o snapshot novo. E eu quero ter a opção de ver só o texto com aquele diff, que é marcar em verde ou em vermelho o que apareceu, o que saiu, o que mudou de lugar. Aí já ficou... Isso foi o que levou, sei lá, 1 hora pra fazer. Meia hora ele fazer um site, 1 hora ele fazer isso. E eu tenho melhorado ele. De lá pra cá, assim, agora, na hora que eu scrollar um dos lados do texto, scrolla o outro junto, pra ficar mais fácil de eu comparar. Agora, ao invés de ser 5 minutos, deixa eu escolher se eu quero 1 minuto, se eu quero meia hora. Agora me deixa ligar e desligar os sites que eu quero que você atualize. Agora faz o seguinte, a Apple, no macOS, para quem está rodando os modelos, o sistema mais novo, tem um modelo de IA embutido lá, que é o Apple Foundation Model. Foi o seguinte, enfia o Apple Foundation Model aqui e me gera um resumo para eu saber o que mudou, para eu poder bater o olho e saber se é relevante ou se não é. A notificação acrescenta o botãozinho marcar como lido, para eu não ter que acessar o aplicativo para ver ou para tirar ali o marcar como lido. Então, desde a última quarta-feira, da outra, né? Até hoje, eu tenho feito isso. Cada meia horinha eu pego, faz isso, faz aquilo. Tem hora que ele quebra, aí ele arruma. Aí eu percebo que um site mudou, ele não alertou. Falei, esse site aqui mudou e não alertou. Eu preciso que você faça isso funcionar. Mas não tem que ser específico para esse site, tem que ser para tudo. Então entenda como é que é a estrutura desse site, incorpore o jeito que ela é para o seu cheque global de todos os sites para poder, né, sempre ser alertado. Aí tinha, sei lá, tem um site que é o da União Europeia, que fala sobre as empresas de startups que as empresas grandes compram. Então tem lá Google, Meta, Apple, etc, etc, etc. Eu não quero saber o que a Meta comprou, quero saber o que a Apple comprou. Falei, aplicativo, agora eu preciso fazer o seguinte, eu preciso só que esse segmento que eu seleciono, me deixa selecionar um pedaço, para se mudar só esse pedaço, você me alertar. Se mudar o resto, tanto faz. Então, agora é o botão, tu coloca ali em cima, troca isso aqui. Então eu tenho feito isso e, Bia, tá funcionando bonitinho. Pô. Eu nunca achei que daria pra fazer uma coisa dessa. Cadê? Tá não, vendo? tão cedo e que eu conseguiria pedir pra fazer, porque eu não fiz nada, né? O que eu fiz foi o ícone, que eu aprendi a mexer no Icon Composer, do macOS, bonitinho, SVG, lá, gerei e fiz, implementei, mas eu não. Pedi pra falei, tá aqui o ícone, faz, né? Mas, assim, eu que sempre fui muito incompetente pra aprender a desenvolver, mas eu já tinha uma ideia básica de como é que funciona, né? A teoria eu sei, a prática eu choro. Então, isso ajudou, né? Não dá pra vovó botar ela na frente aqui e fazer, mas vai dar. E vai ser meio rápido, porque isso há 2 anos não existia, e agora tá aqui. Pois né? é. Então pensa daqui a 5. Né? Eu escrevi essa semana no 95 Mac, eu falei assim,
Logo, logo vai ser tão corriqueiro pedir para a IA fazer um aplicativo quanto hoje já é corriqueiro você perguntar uma coisa para o GPT. E isso vai até começar a bagunçar o mercado de aplicativos. Tem muito aplicativo que é ruim, né? Que é aplicativo de converter, sei lá, GIF para vídeo. Você baixa, tem um bando de anúncios, o app nem funciona direito, já roubou seus dados, né? Esse tipo de app, que é específico para uma coisinha e que só tem lixo nas App Stores, isso eu acho que num intervalo não tão longo assim de tempo vai começar a assumir. E hoje é a gente aqui que escuta o podcast, né, que a gente sabe que isso existe. Menos gente ainda vai querer colocar a mão na massa. Menos gente ainda vai usar, por exemplo, o Xcode, que é de programar aplicativo para o iOS, para o macOS, que ele vai ter integração com o Codex, por exemplo, né? Eu pulei essa parte, não precisa de integração. O Codex fez pra mim, maravilha. Abstraiu mais um pedaço, né? O aplicativo foi inteiro feito comigo só falando blá 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 blá. E ele fez pra mim. Então isso vai começar a ficar mais comum. Então pra todo mundo que tem uma ideia, putz, pensa assim, tenta observar por uma semana as coisas que você faz no trabalho, no estudo e se existiria uma forma de automatizar um pedacinho, de fazer o computador fazer pra você, né? Tem trabalhos que não te merecem. Foca nos que te merecem e deixa o computador fazer o resto. Eu acho que rodar esse processinho na cabeça para as coisas que tudo que todo mundo faz, já estamos no momento em que dá para você pedir para o Codex, que é a minha experiência. Eu não testei o Anti-Gravity do Google, não testei como é que chama lá, o Claude Agent, nada desses. Eu testei o Codex. Para mim, é uma necessidade bem específica, funcionou. Não daria, e eu também escrevi isso no texto, dá pra fazer uma empresa Fortune 500? Não. Eu não sei nem se não daria pra lançar esse aplicativo. Eu tenho certeza que ele tem um monte de defeito que as outras pessoas teriam outras necessidades e não ia contemplar. E eu não vou fazer. Mas pra mim, tá funcionando. Então, pra todo mundo que tem uma necessidade específica, pessoal, vai atrás. Já dá pra fazer isso aí. E aí eu encontrei a diversão, sabe? O prazer que eu vi de falar, putz, eu precisava tanto que fosse um negócio, putz, faz pra mim, ele tenta, vai, desenvolve, pá, ele cospe lá o aplicativo e funciona, dá uma alegria. Quem sabe desenvolver, eu acho que deve sentir essa alegria ainda mais com né, o controle de fazer com as próprias mãos, mas... Olha, Bia, eu fiquei muito empolgado, que já tô com um bando de ideia aqui, de um monte de appzinho que eu vou começar a construir também, porque agora dá, né? Agora o Marcos é oficialmente um vibe coder. Posso Mas pôr a no ideia é essa, gente, é resolver aquele probleminha que você tem no dia a dia que parece insolúvel, não tem uma ferramenta que faça exatamente o que você quer fazer, então beleza, mãos à obra, vamos lá resolver. O que eu faço aqui também não é nada muito especial, como eu falei ali, fluxogramas de diagnóstico, de decisão, de modelo estatístico, faço uns modelinhos ali de modelagem matemática mesmo no Scilab, MATLAB, mas o que eu faço mesmo são uns scripts de Python aí, bem sem vergonhas, por sinal, para fazer análise genômica, né? Pego sequências ali, né? Pego os arquivos de sequenciamento e começo a procurar coisas, né? E como eu tenho o meu próprio sequenciamento, eu treino muito com os meus dados genéticos, evidentemente, né? Para pesquisar coisas, né? E já descobri coisas bem legais. Inclusive, posso gerar relatórios, né? Fiz uma análise do meu perfil farmacogenético, por exemplo, especificamente para minha doença, inflamações, procurei os SNPs lá, que são os trechos, né? Sequências, os biomarcadores específicos para certas condições, né? Então, rodo lá um scriptzinho, ele faz ali em 5 minutinhos para mim. Ó, achei esse. Aí eu peço para relacionar com determinados, com citocinas, marcadores inflamatórios, alguns genes, né, de algumas patologias, alguns biomarcadores, e eu pedi para ele gerar um relatório para o meu reumatologista, um relatório farmacogenético. E aí eu posso testar agora um monte de drogas aí para o meu problema que tem mais chance de funcionar baseado no perfil genético. Então, tô treinando, né? Como eu disse, eu tô usando os meus próprios dados, né? Não tenho dados de terceiros, evidentemente, então uso os meus para testar e é legal poder criar as coisas e resolver um problema. Eu comecei a mexer nisso em 2019, pouco antes da pandemia. Nossa, estudando Python, meu Deus do céu, eu fiquei uma semana quebrando a cabeça e nunca terminei o projeto e agora eu fiz aí em poucos dias e comecei a fazer diretão. É bom, Marcos, eu compartilho o seu entusiasmo e quando você faz um, você começa a querer fazer mais. Pois é.
Exatamente. Então todo mundo fica de lição de casa, sabe, pessoal? Pensa numa coisinha. E assim, vamos começar simples, né? Começar humilde, Aham. né? Uma função específica, uma coisinha mesmo. Seriam Uhum. daqueles apps cretininhos, gratuitos, cheios de anúncio que você ia fazer que não ia funcionar. E até os próprios pagos, isso também, né, assim. O pago ele pode até funcionar, mas não é exatamente como você queria. Agora dá pra moldar, você faz o que você quiser, né? Então, fiquem de olho nisso, observem e você pensa, putz, podia tanto, agora dá. Agora faz. Coisa pequena, começa simples e depois complica, né? Então acho que é bacana ver que já dá pra fazer isso, sabe? A gente achava que ia rolar, mas não tão cedo, né? Já tenho projetos grandes aí, sonhos antigos. Agora eu tô sem tempo pra ver isso, mas a partir do ano que vem eu quero tirar a minha ideia antiga do papel e desenvolver uma solução, de repente em parceria com alguém junto, um dev, mas aí eu podendo vibe codar junto, assim, eu acho que vai Uhum. dar pra fazer em muito menos tempo. Nossa, Bia, ano que vem, imagina ano que vem como é que vai estar. Com base em tudo que tá evoluindo agora, esses modelos todos, assim, Nossa, de nem 3 meses fale. pra cá, parece que passou de uma fronteira, assim, esses modelos que são específicos É, de programação, eles deram um sim. salto maior do que os últimos 2 anos juntos, sabe? Nossa, gente, não dá nem pra imaginar o que vai ser 2027, né? Pois é, pois é. Ai, ai. Daqui um ano a gente vai fazer o especial de final de ano. Aham. E aí a gente vai voltar pra esse de fevereiro e comentar: nossa, olha lá! Igual a gente faz com os episódios de 2023, né? Nossa, imagina, voltar lá e começar a ouvir falar sobre IA, essas coisas, e É, falar, nossa, eu tenho medo, nossa. devo estar falando tanta bobagem. Enfim. Não era bobagem, era o contexto da época, né? O Pode que ser. assusta não é a bobagem, o que assusta é como tudo mudou. Parece que eu tô falando de outra coisa. Uhum. Exatamente, exatamente. Eu tava conversando até com o nosso amigo Alexandre Chiavecato Filho, que participou aqui do podcast há muito tempo, no comecinho desse Uhum, boom todo de LLMs. Por acaso encontrei ele nessa viagem que a gente fez no carnaval. E eu falei pra ele, cara, deve dar uma vergonha de escutar, assim, quando a primeira vez que a gente conversou, que eu não sabia de nada, eu falei, putz, cara, tava todo mundo começando a entender, aprender as é... coisas, assim, não se culpe. Que bom que o mundo acordou pra isso agora. Eu falei, tá, mas seria osso voltar a escutar. Bom, e pra finalizar o episódio, a Raquel Toneto mandou uma pergunta, Bia, que é pra juntar isso tudo que a gente comentou sobre os LLMs e estudo, que é totalmente o seu território, e Uhum. falou, meu filho, que agora tá com 13 anos e meio, tá no 8º ano, tá na idade em que tem que aprender a usar IA e aprender a estudar direito, porque mais um pouquinho já vem o ensino É. médio. Eu não quero massacrar ele de estudar e não quero proibir de usar a IA. Já alfabetizo digitalmente para poder usar a tecnologia direito. Ele não tem celular Uhum. próprio, uso meu tablet e o PC de casa. Então ela fala, eu queria saber se você tem alguma dica específica para a idade dele, uma IA que você ache mais apropriada, uma forma de ensinar a usar e ter benefícios aí com isso no estudo. Uhum. E aí? Olha, ano passado eu falei aqui dos cadernos da Jandaia, né? Jandaia, né? Uhum. Aliás, eu não falei mais deles por um motivo. Porque eu comecei a usar para testar. A gente tá tão avançado hoje, eu, o Marcos, que parece trivial, básico demais. Mas para um adolescente, eu acho que ele se encaixa muito bem, viu, Raquel? Eu acho que é perfeito. Apesar dele ter um aplicativo para celular, né, onde você escaneia as páginas, eu acho que dá para instalar no tablet, né? E aí ele pode usar o tablet como scanner, folhear as folhas, fotografar as folhas do caderno e gerar quizzes, né? Ele pode não só interagir com as anotações de aula dele, tirando dúvidas, pedindo para desenvolver alguma coisa que ele não entendeu muito bem ali nas anotações, mas gerar os quizzes e questionários para ele se testar e ver se ele Uhum. realmente aprendeu. Eu acho que isso é o que mais faz diferença. Então dá uma procuradinha nos cadernos aí, que, como eu disse, pra gente aqui que já somos macaco velho, né? A gente já tá falando em códex aqui e tal, mas para um adolescente, olha, eu acho que vai fazer uma diferença legal. E, além de tudo, não vai deixar ele tão grudado em telas, né? Ele vai continuar usando papel, caneta, escrevendo, né? Tendo o foco dele ali, o que é muito importante nessa idade que ele tá, né? Com 13 anos. Uhum. Mas vai colocar um pezinho já de IA, ele já aprendendo e conhecendo esse mundo, vai fazer bastante diferença sim, viu? Com a sua supervisão, claro, tenho certeza que ele vai se beneficiar bastante. Boa. E tem umas dicas que eu queria dar, assim. Faz tempo que a gente não fala sobre isso, mas as IAs customizadas dentro do ChatGPT, dentro do Gemini, eles até Uhum, estão desinvestindo nisso, o que é uhum. interessante, mas eu acho que ainda existe
No caso do GPT, eram os GPTs customizados. No Gemini eram os gems, né? Que é Sim. você fazer uma versão específica do ChatGPT que você pode fazer para o seu filho. Você, na hora de configurar ele, você dá todas as instruções. Você fala, é uma criança de 13 anos e meio, entrando no 8º ano, que vai começar a interagir com LLMs. Então, se atente para isso. Vai ser para estudar, não dê a resposta. Aí eu não sei os métodos. Use o método XYZ de incentivar o ensino. Tem até o próprio modo do GPT, que é para estudo. Que ao invés de dar a resposta, vai fazendo perguntas e complementando e passando conceitos, etc. Então, uma das portas de entrada, acho que podem ser esses GPTs customizados, porque aí você molda. Você pode, inclusive, falar, você pode ir na web buscar coisa ou não, ou ser autocontido. Claro que dependendo da matéria, talvez seja interessante usar a web, mas essa pode ser um primeiro contato e tentar, ao máximo, explicar como ele funciona. Porque daí vai sair isso que você falou, né, Raquel? De fazer com que ele tenha o conhecimento, as ferramentas necessárias para poder incorporar isso primeiro nos estudos, depois na vida. Afinal, não vai sumir nunca mais. Isso agora vai ser parte da internet, né? E, sim, nessa viagem que eu fiz agora no carnaval, na ida, tinha 2 crianças na minha frente. Uma delas estava usando o ChatGPT. Essa criança, ela era a mais velha, eu não sei a idade de criança. Que medo de perguntar o que ela estava... Né, assim, é meio... Parece mentira, mas eu não vou compartilhar a foto. Eu posso compartilhar com você, mas tem uma foto para provar. Eu não sei a idade de criança, eu acho que ele devia ter uns 12 anos, uns 13, ele tinha um irmão mais novo de uns 8, 9. Esse que era mais velho, ele era maldoso com ele, era tipo assim, eu vou generalizar do jeito mais cruel, mas tá cumprido o episódio, eu tô com fome, tá? Era o gordinho babaca, que tava afim de... Ele, sei lá, o irmão tava na janela. Entendi. Esse moleque, ele escalava em cima do irmão e dava uma cotovelada na barriga, assim, o irmão chorava, aí a mãe, para com isso. Aí esse mais velho, ele pegou o telefone, que eu não sei se era dele, se era da mãe, e começou a usar o ChatGPT. Aí eu fiquei de olho, porque eu olho o telefone de todo mundo, eu sou curioso, né? A primeira coisa que ele falou, sabia que você é meu único amigo? Nossa. Aí eu falei, Aí o GPT, então calma, deixa eu... Aí eu peguei o telefone pra tentar tirar uma foto disso, aí já tava na segunda mensagem, ele falou assim, ninguém gosta de mim. E o GPT, calma, respira, essa eu consegui tirar essa foto, né? Então, aí daqui a pouco aí ele começou, né, sabia que eu tenho câncer e vou morrer daqui a 40 segundos pra ver que o GPT, você é um humano, você é um robô, Deus. você é um robô, vai pro inferno, seu robô feio, sujo. Aí começou. Então dá pra saber se ele tava trolando desde o começo, se ele se sentiu vulnerável e resolveu. Não, ele faz bullying com o irmão e faz bullying com o chat também, né? Exato, né? Mas assim, você é um humano? Não sei. Então, tô contando essa história inteira pra dizer o quê? Atenção e explicar como é que funciona, pra que ele serve, pra que ele não serve. Ele não é seu amigo, ele pode falar igual seu amigo, mas não é seu amigo. Ele funciona calculando o token pra te responder geralmente o que você quer ouvir, mas tem um conhecimento do mundo junto dele, porque isso vai ajudar a formar essa base, né, que... Assim como as crianças, jovens de hoje, não crianças, mas jovens de hoje, estão crescendo no mundo e que está se reconfigurando depois das redes sociais, e a gente vê os estragos, por isso que eu falei que a gente fala disso no começo e no fim, né? Para a geração nova, que agora vai começar a entrar na internet no mundo que já existia LLMs, né? Porque criança que hoje ganhou acesso à internet não vai conhecer a internet pré-LLMs. Assim como os jovens não conhecem pré-rede social e os mais velhos um pouquinho não conhecem pré-o mundo com a internet, né? Então é saber como é que funciona, saber para que serve, o que não serve, o que ele é, o que ele não é, porque isso vai dar a base para todo o resto. O prisma pelo qual a janela, sei lá, vai ver a experiência de internet dessa criançada vai ser através disso. Então, quanto mais preparado, entender como é que funciona, melhor, né? Tem a China começando a incorporar a inteligência artificial para 5 anos de idade para a criançada. Essa criançada vai voar quando tiver 20. Porque desde a base, né, antes de aprender a escrever, já estava interagindo, sabe como é que funciona, sabe por trás, por baixo do capô, como é que funciona. Compreender isso é compreender o mundo, assim como saber programar, que eu não aprendi até hoje, assim como saber matemática, física, química, biologia, história, geografia, decodificar o mundo, né? Então, isso é mais uma matéria que a criança vai ter que saber. Quanto antes, melhor, né? Muito bem, para achar os links de tudo que a gente comentou no episódio, vai em gigahertz.fm/adtrabalho/188 ou dá mais piada nas notas do episódio. Quero agradecer a Firmou Consultoria pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam os reviews, as avaliações e que recomendam o Área de Trabalho, e a você, Bia, por semana após semana, ajudar todo mundo, inclusive eu, a ter uma vida cada vez mais produtiva.
Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para fazer o Área de Trabalho, os nossos patrocinadores que viabilizam ele e vocês, ouvintes, que sempre mandam links, dicas, sugestões, comentários, prints. Eu gostaria de ver os projetinhos de vibe coding de vocês aqui. Contem para nós. E vocês, médicos, como é que vocês estão usando agentes e chats e afins para diagnóstico, para auxiliar aí na tomada de decisão? Mandem uma mensagem para mim no meu Telegram, @biacunze, e lá vocês podem também me pedir os grupos, né, o Mundo Sem Fio, Produtividade Móvel, o IA na Prática, do Albert, além de canais no YouTube, canal no Telegram. Manda mensagem lá para mim no Telegram que eu mando o sacolão de links para vocês, tá? É só pedir pelo sacolão que eu mando para vocês, tá bom? Beleza, para falar comigo, MVC Mendes, lá no Threads. Eu apresento por aqui o Área de Transferência e também o A Fonte. Apresento para a Alura o IA Sob Controle e os meus textos você encontra no 95Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. E a gente volta, acho que finalmente, Bia, na quarta que vem. Opa! Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.